Ô, pessoal, então como eu havia falado para vocês, né, deu problema na gravação da segunda parte da aula 3, né? Então hoje eu vou gravar ela aqui para explicar novamente o conteúdo que foi dado nessa aula, né? Quem assistiu a aula pode revisar, né? E quem não assistiu a aula vai poder acompanhar o que foi dito na segunda parte. O slide eu já compartilhei no grupo de vocês, tranquilo? Beleza, então, como eu falei na aula passada, né, nessa segunda parte nós explicamos o funcionamento da lâmpada fluorescente, né? Como vocês podem observar, eu já falei na primeira parte, dentro da lâmpada fluorescente, ela também vai ter um enrolamento, né, um eletrodo ou filamento, que vai conduzir corrente elétrica, né? Então, ao conduzir corrente elétrica aqui, ela vai fazer com que o gás que está dentro dessa ampola, né, dentro do tubo mesmo da lâmpada, que ele se excite, né, vai causar uma excitação nesses elétrons e vai causar a ionização, né, a ionização dos elétrons. Com isso, o que vai acontecer? Vão ficar elétrons livres aqui dentro dessa lâmpada, beleza? E quando esses elétrons livres se chocarem com o revestimento de fósforo que tem aqui na cobertura da lâmpada, que é aquele pozinho branco, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver uma lâmpada dessa quebrada, né, vocês vão perceber que dentro tem um pozinho branco, né? Então, quando esses elétrons livres chocarem com esse revestimento de fósforo, é que vai causar a luminescência, né? É o que vai fazer a transformação de energia elétrica, que são os elétrons aqui em movimento, né, em energia luminosa, né? Ou seja, quando eles tocarem aqui, vai se transformar em luz visível, beleza? Aí aqui nós vamos ter vapor de mercúrio dentro dessa lâmpada, né? A estrutura dela é feita uma ampola tubular com gás argônio, beleza? E aqui na extremidade nós vamos ter o casquilho, que é onde estão conectados os eletrodos, certo? Daqui, ó, vem a conexão da rede externa com o filamento interno da lâmpada. Bom, e o reator, para que serve? A função do reator é criar uma sobretensão, ou seja, uma tensão elevada, para criar a descarga inicial e limitar a corrente do tubo de descarga na operação normal, ou seja, depois que a lâmpada estiver em funcionamento. Então, no começo, ela vai criar uma tensão muito alta ali na extremidade da lâmpada, né, nas duas extremidades, que vai fazer com que aquele gás fique ionizado, né? Justamente a ionização é causada por essa alta tensão, certo? Depois que a lâmpada estiver acesa, né, que estiver em operação normal, esse reator, esse equipamento, ele vai limitar a corrente dentro desse tubo de descarga, né? Porque o que acontece? Se a corrente ficar muito elevada, aqueles eletrodos eles vão acabar queimando. É como acho que o Daniel, alguém falou na turma, né, que funcionaria mais ou menos como se fosse um resistor. Ou seja, se passar muita corrente, ele pode queimar, né? Então, sem o reator, haveria um curto-circuito entre os filamentos, drenando uma corrente muito elevada. Ou seja, passaria uma corrente muito alta por eles, né? Então, essa corrente poderia evaporar o filamento, ou seja, fazer com que o filamento se rompa, ou até provocar a explosão da lâmpada, né? Porque tem uma tensão muito alta ali na extremidade dela, né? Então, a conexão do reator vai ser essa daqui, ó. Ela vem da fiação, né, da rede externa, a corrente passa pelo reator, né, vai pela lâmpada e aqui nós vamos ter o start. Então, essa conexão do reator no eletrodo, né, no filamento, é que vai causar a tensão inicial, uma tensão muito alta entre esses dois terminais e vai fazer com que esse gás aqui fique ionizado, né? Aí o que acontece? Aqui eu coloquei um circuito simplificado da instalação do reator, porque cada reator ele tem o esquema de ligação dele na etiqueta, né? Então o que acontece? Nesse caso aqui é um reator para duas lâmpadas de 36 ou 40 watts, né? Então nós podemos ver aqui que tem a ligação de duas lâmpadas, né, sendo conectado nesse reator, onde aqui nós temos o fio de neutro, né? E de fase,
que no caso seria o retorno, que o seu Vicente falou até na aula passada, né? Que o retorno ele é um complemento da fase. E o que acontece? Os reatores, normalmente, eles são produzidos para as tensões de 120, né? E 200, de 110 e 220 volts. Então, às vezes, o fio marrom aqui, ele é para conexão em 110, às vezes ele é para 120. Então, cada reator, você vai ter que observar aqui na etiqueta dele, qual é a ligação correta, certo? Aqui, como ele funciona com duas lâmpadas, nós temos aqui, ó, saindo 4 fios, né? 2 vai para um eletrodo, 2 vai para o outro eletrodo da lâmpada, de uma lâmpada. E aqui tem a saída da lâmpada, né? Já que ele é conectado ali em série, beleza? E o starter, para que ele serve? O starter, quando se acende uma lâmpada fluorescente, o starter é uma chave fechada, né? Ou seja, ele vai deixar com que a corrente passe ali pelo circuito onde ele está conectado. Então, os filamentos nas extremidades da lâmpada são aquecidos pelaquela passagem da corrente. Lembra lá do efeito Joule, né? Quando passa a corrente, a fiação vai acabar aquecendo, né? Então, vai criar internamente uma nuvem de elétrons, que é justamente aquela ionização que eu falei para vocês, né? Então, nós temos aqui dois modelos de starter, né? De duas marcas diferentes. Um da Fox Lux e uma da Lorenzetti, né? Os dois aqui, eles são de 30 watts, né? 30 a 40 watts, de 30 a 40 watts, as lâmpadas que eles podem ser conectados. E eles possuem capacitor, né? Então, ele aguenta tensão aí de 127 ou de 220 volts. E aqui tem o tipo de conector dele, né? A base dele. Se vocês podem observar, a base dele é do tipo pino. Tranquilo? Então, o starter, ele assume, então, o papel de uma chave temporizada, que abre 1 ou 2 segundos após o funcionamento da lâmpada. Beleza? Então, o que acontece? A lâmpada acende, né? Ele dá o pulso para a lâmpada acender. Depois que a lâmpada acende, ele vai passar de 1 a 2 segundos, que é justamente aquele tempo que a lâmpada fica piscando, né? Muitas delas ficam piscando, e acende. Depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir, né? Abrir a chavezinha dele lá. Ao abrir, a tensão sobre o tubo permite que os elétrons fluam pelo tubo, né? E ionizem o vapor de mercúrio. Ou seja, a corrente vai deixar de passar pelo circuito externo, que é o circuito do starter, e vai passar por dentro da lâmpada, né? Justamente mantendo sempre a ionização daqueles elétrons, daquele gás, que vai fazer o quê? O elétron ionizado, ele vai bater na parede da lâmpada, né? Que tem lá a cobertura de mercúrio, e vai acabar, de fósforo, na verdade, e vai acabar se transformando em energia elétrica, beleza? Sem o starter, o fluxo constante de elétrons nunca seria criado entre os dois filamentos e a iluminação piscaria. Ou seja, é um dos problemas que nós sabemos identificar com facilidade. Quando a lâmpada só fica piscando, você acende o interruptor e ela fica só piscando, muito provavelmente vai ser o problema no starter. Tranquilo? E aqui, ó, tem um funcionamento já constante, né? Depois que a lâmpada deu o start, né, que o start já está aberto lá, o que vai acontecer? No filamento aqui vai estar passando corrente, né? Vai fazer com que a corrente passe por dentro do tubo, vai ter aqui uma corrente de elétrons, né, ou de eletrões, e esses elétrons livres vão bater na película aqui de fósforo, né, no revestimento de fósforo, que vai se transformar em luz visível, beleza? Então, agora nós vamos começar a fazer realmente o dimensionamento dos circuitos elétricos, né? Nós vamos começar aqui pelo dimensionamento da iluminação, beleza? Que nós vamos fazer um método mais trivial, né? Um método mais simplificado, e nós vamos aprofundando no decorrer das aulas o tipo de dimensionamento, né? Nós vamos aperfeiçoar esse dimensionamento de iluminação. Então, o primeiro método que nós vamos utilizar vai ser o método de utilização da instalação, né? Em watts por metro quadrado. Conforme a utilidade da instalação, através de cálculos estatísticos, é
E é previsto a densidade de carga, ou seja, quantos watts são necessários de iluminação para cada metro quadrado, né, de cada cômodo, conforme as tabelas fornecidas por instituições de estudo. Então, para saber quantos watts de lâmpada nós vamos precisar num cômodo, nós vamos pegar a área desse cômodo, certo? Multiplicar pela densidade de carga. Esse valor aqui é tabelado, eu vou mostrar uma tabela para vocês, certo? E depois, essa potência aqui, para eu saber a quantidade de luminárias, eu vou fazer o quê? Dividir essa potência pela potência individual de cada lâmpada. Tranquilo? Então, ó, tem essa tabela aqui, certo? Que é a tabela de densidade de carga, onde ela está dizendo que de salas eu posso utilizar uma densidade de carga de 25 watts por metro quadrado até 30 watts por metro quadrado. Quanto mais iluminado eu queira que seja o meu ambiente, né, eu vou utilizar um valor mais elevado. Se eu quero que a sala fique mais iluminada, eu vou utilizar 30 watts por metro quadrado. Se eu quero uma iluminação razoável, né, eu vou utilizar 25. E aqui nós temos para cada tipo de cômodo, né? Quartos, copa e cozinha, banheiro, área de serviço. E nós temos aqui também para outros tipos de instalação, né? Para escritórios e lojas de 30 a 40, sala de aula de 30 a 40, né? Em hotéis tem aqui recepção, quarto, biblioteca, por aí vai, né? Tem auditório também. Lógico que a gente pode encontrar para vários tipos de instalações, né? Mas por se tratar de um método grosseiro de dimensionamento, eu resolvi só mostrar para vocês um dimensionamento básico com ele, né? Até porque, como eu botei aqui uma observação, esses valores são superdimensionados. Ou seja, nós vamos fazer esse método de dimensionamento apenas quando nós tivermos muita dificuldade, né? Até para fazer um dimensionamento rápido, para saber dimensionar um quadro de distribuição para uma residência, para um escritório pequeno, uma coisa mais rápida, dá um cálculo mais prático, beleza? Então, nós temos aqui, né, durante a aula, nós fizemos essa atividade, que era para dimensionar a potência de iluminação de cada cômodo da casa, né? Ou seja, essa planta baixa aqui foi aquela que nós fizemos lá na aula de desenho técnico, né, que vocês fizeram lá no AutoCAD. Então, por exemplo, essas dimensões aqui, nós podemos ver que elas estão em centímetros, né, como eu falei no dia da aula lá de vocês. E nós vamos utilizar aquela mesma tabela lá, só que pegando só a parte da casa, né? Sala, quarto, cozinha e banheiro. Tranquilo? Já que é uma casa pequena. A varanda aqui ela vai entrar como área de serviço também. Beleza? Eu vou precisar que vocês façam esse dimensionamento, né, na casa de vocês, mais para praticar, né? E qualquer dúvida, eu vou fazer um exemplo aqui, e qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, né? Podem mandar que eu respondo. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui para a sala de estar, né, que foi o exemplo que nós fizemos durante a aula. Eu pedi para vocês fazerem os cálculos, né, e fui acompanhando vocês. Cada dúvida que vocês tinham, eu ia tirando. Beleza? Então, a fórmula que nós vamos usar primeiro vai ser a da potência, né? A potência para cada cômodo. Ou seja, para calcular a potência de lâmpadas que eu vou utilizar nessa sala, nós vamos fazer o quê? Calcular primeiro a área do cômodo, né? Ver a densidade de carga que está lá na tabela, que é representada para a sala, né? Que é utilizada para a sala. Na área aqui, vai ser o quê? 2,80 m, não é isso? 280 centímetros, não 2,80 m, vezes 3,35 m, né? Ou seja, largura vezes o comprimento. Nesse cálculo, nós encontramos aqui 9,38 metros quadrados. Tranquilo? Então, para a sala, nós vamos utilizar o quê? De 25 a 30, né? Watts por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado eu vou usar 25 até 30 watts por metro, né? Para esse exemplo aqui, eu botei uma iluminação intermediária, nem tão fraca, nem tão forte, né? Então, eu utilizei aqui, ó, 27, né? 27 watts por metro quadrado. Então,
a área do cômodo era 9,38, tá aqui, né? E a densidade de carga, que eu utilizei no intervalo de 25 a 30, eu coloquei 27, tranquilo? Então, fazendo essa multiplicação, nós encontramos aqui 253,26 watts, beleza? Então, para calcular a quantidade de luminárias que era necessário nesse cômodo, nós utilizamos o quê? Aquela potência que nós calculamos, né? 253,26, e dividimos pela potência da lâmpada. Então, o que acontece? Onde que eu vou achar essa potência da lâmpada? Nós vamos achar na embalagem, né? Nós vamos pesquisar na embalagem. Professor, mas o que acontece? Na embalagem eu tenho lá 20 watts, daqui é um caso de fluorescente, né? Fluorescente espiral. Eu tenho lá 20 watts e ela está me dizendo que ela equivale a 80 watts de lâmpada incandescente, né? Que é aquele modelo mais antigo. Qual dos dois que eu vou utilizar? Então, o que acontece? Como esse modelo de cálculo aqui é um modelo mais antigo, né? Nós vamos utilizar a potência da lâmpada incandescente, beleza? Então, o que acontece? Para esse cálculo aqui, essa potência da lâmpada que nós vamos utilizar vai ser a de 80 watts, beleza? Lembrando que esse módulo de cálculo aqui é um modelo mais trivial, né? O mais simplificado possível. A gente pode melhorar isso daqui ainda, e é o que nós vamos fazer nas próximas aulas. Então, nós vamos utilizar aqui a potência da lâmpada de 80, né? 80 watts. Beleza. Então, a quantidade de luminárias que nós vamos utilizar vai ser 253,26 dividido por 80, né? Então, o que acontece? Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão perceber que dá um valor um pouco maior do que 3, né? Deixa eu fazer aqui, 223,26 dividido por 80. Vai dar 3,16575, né? Por aí vai. Então, o que acontece? Se eu quero uma iluminação um pouco mais forte, eu posso utilizar 4, né? Eu posso arredondar para 4. Mas se eu quero uma iluminação já razoável, como eu falei para vocês, aqui nesse tipo de cálculo ele vai superdimensionar o circuito, então eu posso arredondar também para baixo, né? Se eu colocar para cima ou para baixo, ele vai dar aproximado o valor, né? O valor de iluminação. Beleza? Então, o que acontece? Para esse caso, né, da sala de estar, nós vamos utilizar ali ou 3 ou 4 luminárias, né? Como eu falei para vocês, é um cálculo mais grosseiro. Já para o quarto, né, esse exemplo aqui eu não fiz, né? Mas eu vou fazer aqui para vocês já para dar uma facilitada. Então, o que acontece? Para esse quarto aqui, como é que nós vamos calcular essa quantidade de lâmpadas? De novo, nós vamos pegar aquela fórmula, né? A potência vai ser o quê? A área do cômodo vezes a densidade de carga que está lá na tabela. A área desse cômodo, nós vamos pegar 2,75, multiplicar por 3,20, é isso? Nesse cálculo vai dar 8,8 metros quadrados. Lá para o quarto, se a gente for olhar na tabela, né? Por quarto a gente vai utilizar uma densidade de carga de 20 watts por metro quadrado. Beleza. Então, eu já tenho a área e eu já tenho a densidade de carga, que é 20. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 176 watts por metro quadrado para esse quarto. 176 watts de iluminação para esse quarto. Beleza? Então, se eu já tenho 176 watts aqui e eu quero saber quantas lâmpadas eu vou utilizar, eu peguei um outro modelo, né, da Orolux aqui, onde 30 watts equivale a 120 watts de lâmpadas incandescentes, né? Isso aqui é uma lâmpada um pouco mais potente. Então, o que acontece? Lembrando que a gente vai utilizar a potência de lâmpadas incandescentes, não é isso? Então, nós vamos utilizar aqui os 120. Beleza. Então, a potência dessa lâmpada vai ser o quê? 120. Substituindo lá na fórmula, nós vamos ter aqui 176 dividido por 120, que vai dar igual a 1,47 luminárias. Ou seja, eu posso utilizar ou uma lâmpada, né, se eu quiser menos iluminado, ou eu posso utilizar duas, se eu quiser
mais iluminado, se eu quiser o quarto bem mais iluminado. O que acontece normalmente é nesse tipo de dimensionamento, você arredonda para baixo, né? Porque, como eu falei, nesse tipo de cálculo, ele já é superdimensionado, né? Ele já dá uma iluminação suficiente, né? Suficiente que eu digo assim, não vai ficar escuro, né? Mas nas próximas aulas, como eu já falei, nós vamos ainda aprofundar, vamos melhorar e vamos dimensionar melhor essa iluminação. Tranquilo, pessoal? Então, na aula passada, na segunda parte, foi apenas isso que eu falei, beleza? Aí eu peço só que vocês façam os cálculos para o restante dos cômodos, né? Para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, para a varanda. Essa partezinha de hall aqui, não precisa fazer, até porque não está a dimensão corretinha dela aqui, só está a largura, não está o comprimento, beleza? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim. Até mais, pessoal.